Ei, amigo e amiga, começando mais um ExpoCast, o podcast que é feito para você que é do segmento automotivo e para você também que não é do segmento automotivo, porque hoje estamos aqui com uma convidada muitíssimo especial. Foi aguardado esse momento aí já há alguns anos que nós estamos buscando essa agenda e para você que está aqui nos assistindo, conseguimos esse presente para você. Porque a Expo Peças sempre traz para você atualização de mercado e pessoas incríveis como quem está aqui, a Simone Azevedo Franzo. Agora eu sou o Franzo. Da Também. Mobenzani. Da Mobenzani. Simone, gratidão, muitíssimo obrigado. É uma honra para nós termos você aqui conosco. Foi assim, fico até emocionado aqui sem palavras, mas gratidão. Eu que estou muito feliz de estar participando desse podcast com você, Paulo, de poder falar para as pessoas do nosso segmento, para falar das pessoas sobre empreendedorismo, para falar para as pessoas sobre o acreditar e o quão maravilhoso que é esse nosso segmento automotivo de reposição. Eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa do segmento automotivo com as pessoas que não são do segmento, né? Uhum. Amigos, ou as pessoas que você encontra, falam, você trabalha com o quê? Você é uma fábrica de peças, né? E aí as pessoas falam assim, mas é um segmento bom? Eu falo assim, é o seguinte, eu aprendi que o segmento de autopeças no Brasil é o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela. Por aí você já vê como ele é maravilhoso. Outra coisa muito importante, nós não temos um trem que liga São Paulo a Campinas, que de lá 2 estados. É então, verdade. Precisamos de estrada, precisamos de carro, entendeu? Brasília nasceu através de estrada das 4 montadoras que deram sustentação de dinheiro para aquilo lá também crescer, não é verdade? Verdade. Então, assim, eu falo que o aftermarket do Brasil é igual a jabuticaba. Só tem aqui. É verdade. Só tem aqui. Simone, e você, como as pessoas perguntam, né? E como que surgiu a Mobenzani? Conta um pouco da história da Simone também e da Mobenzani, que está, logicamente, aí intrínseco, né? É verdade. Uma coexiste com a outra. A Mobenzani começou com o meu pai em 1986, 87. E a Mobenzani ela já existia, era uma empresa de borracha, mas que não fabricava autopeças. Ela fabricava peças de bomba vibratória, aquelas de puxar água de poço, tipo a Nauger. Sim, uhum. Fabricava aquilo lá. E aí ela fazia parte de um grupo que até fazia bandejas, fazia também buchas, enfim. Esse grupo, que era um grupo maior, teve essa dissolução. E aí meu pai tinha uma pequena parcela na sociedade. E aí ele falou assim, eu fico com a empresa que não tem nada a ver com autopeças, mas eu vou para a Mobenzani. Então, ele foi para a Mobenzani em 87 e eu em setembro de 89 fui. E minha irmã, Suzane, depois de 3 ou 4 anos também foi. Então, nós somos a primeira geração. Muita gente acha que a gente é a segunda, né? Mas nós somos a primeira geração junto com meu pai. E aí, ele sempre trabalhou com autopeças na vida e a empresa trabalhava com essas pecinhas para bomba vibratória. Ele falou assim, bom, eu vou fazer, minha filha, uns coxins de escapamento. Vamos fazer uns coxinzinhos lá de escapamento. Que não vai metal, não tem tecnologia. É só borrachinha, né? É só borrachinha. E a empresa tinha, junto com o administrativo, exatos 14 funcionários. Éramos nós 14, né? 14 pessoas. E aí ele começou a fazer, tinha esses coxinzinhos. E aí minha formação, por incrível que pareça, você não vai saber do que é. Não sei, não. Qual que é? Atenção. Eu sou formada em turismo. Eu sou uma pessoa feliz, né? Eu até brinco falando Você assim, formou em turismo já pretendendo levar a Mobenzani para o Brasil todo, pro né? Brasil todo. E eu falo que o turismo me trouxe, é muito interessante isso, a direção. Porque no turismo a gente faz muita, por conta da geografia e da história, a gente aprende muito sobre a história da humanidade e como começou e para onde. Então, assim, o turismo trouxe essa veia de para onde vamos com a Mobenzani. Então, assim, essa parte de estratégia, para onde vai os negócios da Mobenzani, o que a gente vai fazer ou não, sempre ficou muito com a Simone. Aí a Simone foi pro comercial e foi assim, foi acontecendo. Que bacana. E aí eu faço bom, meu pai é da fábrica, né? Agora a gente já tem os gerentes, etc e tal. E a Suzane ficava no financeiro administrativo. Então, agora, na verdade, a gente fica em tudo, mas não fica especificamente. Estamos todos nós no estratégico, né? Não fazemos mais o operacional nem do financeiro, nem do comercial, enfim.
Mas Agora você está exercendo a sua profissão agora? Turismo ou não? Está cuidando da fábrica? não, ainda estou cuidando da fábrica, né? Eu brinquei com a minha irmã uma vez e falei assim, olha, quando eu fizer 50 anos, eu não vou trabalhar de sexta. Ela falou assim, do jeito que você é, você vai trabalhar de sexta e de sábado, que você vai aumentar mais. Queria 9 dias na semana. Então, mas enfim. Aí a história da Mobenzani, para não perder. Aí ele começou a fazer esses coxinzinhos de escapamento. Isso daí, gente, em 1989, 1990, muita gente não tinha nascido que está nos assistindo. E aí eu falei, mas tem uma empresa que ela está fazendo elas têm bucha, né? Uma não, várias, elas têm bucha que vai... E ele falou assim, minha filha, eu fiz bucha para Valmet, para Komatsu, para Mercedes, na época que é aquela empresa que ele trabalhava, que era a BK, muitos anos. Você não sabe a encrenca que é isso. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem um processo de jateamento, tem um processo de pintura das peças e a medida dos tubos. E aí, eu sou aquela pessoa que, assim, quando eu quero uma coisa... Sabe, nós somos desse tempo, Paulo, eu quero a minha calói, deixava os bilhetinhos. Isso, eu era desse tempo. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos... na verdade, quando foi com 16, eu e minha irmã fomos pra Disney e meu pai não tinha nem como pagar. Não sei como ele pagou, como ele fez, mas eu fiquei falando 3 anos pra ele que eu queria ir. 3 anos. E eu nunca tinha andado de avião e nem viajado na minha vida. Fui logo pra fora com a Gasturo, com a tia Leda, sei lá com quem, e fomos. Já foi a primeira... Então eu fiquei imaginando, se o cara não tinha dinheiro naquela época, não tinha como fazer, e eu fui... Então, você imagina a pessoa falar que era difícil fazer bucha pra mim. Aí foi um desafio. Você falou, não, agora Simone, que eu quero. Assim, se falasse que era quero. fácil, se falasse que era fácil, talvez não tinha Mobenzani. Se é fácil, dá pra todo mundo. Então, não. Aí eu falei assim, vamos fazer a bucha. Que bucha que a gente foi fazer? A primeira bucha? MB320, bucha do Passat. A estriada. A tal da bucha estriada. Vamos começar com a bucha estriada. Mas, meu marido fala que o meu pai tem uma energia quântica que é impressionante. Porque ele falava pra mim, o tubo tem que vir tudo na medida certa, tanto de diâmetro quanto de comprimento, espessura, tudo certinho, senão não dá problema. A primeira remessa deu o quê? Problema. Caramba. As primeiras buchas estriadas não deu certo, não encaixava. Tubo externo, tubo interno. E ele já tinha cantado a pedra. Então... parece que nós que já fizemos muito curso de inteligência emocional sabe que ele mesmo sabotou o negócio para mostrar, para provar que aquilo não ia dar certo. Pois não, contente, falei, não, mas nós vamos, mas foi essa remessa, enfim. O primeiro catálogo da Mobenzani, eu tenho todos, gente. O primeiro catálogo da Mobenzani, eu pegava os concorrentes, que na época, tipo assim, uns 50, 60 concorrentes. E eu recortava aquelas peças, colava na folha A4, passava aquele branquinho em volta para não dar sombra, tudo feita na máquina de escrever a descrição da peça, ia na empresa que um tio meu tinha, fazia as cópias, então montava assim 50 catálogos. E encadernava e já... Encadernava não, eu tinha uma capa, e a capa fazia na gráfica e grampeava. Olha só. Porque eu gosto de capa. Minha mãe sempre falou, quando eu ia para a escola, então tudo na minha vida, eu lembro muito da minha infância. Ela é tudo equilibrado. Tudo que aconteceu na minha infância vem acontecendo agora. E dá um acabamento melhor também. Então, porque o professor dava o título do trabalho. Egito, Grécia, que eu pensava na capa, o conteúdo, que é o conteúdo, deixa pra outra parte do grupo. Isso é capricho, E eu chegava e falava assim, não, mãe, fazer uma capa. Ela, filha, você tem que ir pra biblioteca ver o conteúdo. Eu falei, não, o conteúdo depois a gente copia, eu quero fazer a capa. Porque eu acho que é importante a apresentação. Vamos até começar hoje pela capa. A apresentação, porque aquilo que vai brilhar os olhos das pessoas é assim, se a capa, a apresentação tiver ok, você já fala assim... É a primeira impressão, É a primeira impressão, entendeu? É como na Mobenzani, eu já falo assim, gente... E é desafiador, porque a empresa cresceu muito, faz milhões de peças por mês e 600 funcionários. E eu falo assim, gente, é o seguinte, tem que ser igual brigadeiro gourmet, colocar na caixa assim direitinho. Não fazem assim como eu gostaria, a gente vai melhorando os processos, mas a apresentação, o trato ao cliente, o compromisso que você está com ele. A embalagem condiz com o produto. Com o produto. Né? Então, aí a Mobenzani começou, fazia esses catálogos, e aí começamos a fazer buchinha do Opala, aquelas buchinhas todas do Opala, da suspensão do Opala, né? Que é aquele carro gigante, com aquelas buchas pequenininhas. E aí estourava bastante. E assim foi indo. E assim foi indo. E eu tenho, 1 milhão de histórias para te contar dessa minha carreira, que eu era uma menina de 19, 20 anos. Nossa. E é uma moleca mesmo. Eu ia trabalhar de shorts, assim, sabe? Separava peça, fazia de tudo. E aí foi acontecendo.
E aí chegou numa época que a gente ficou de um tamanho, numa feira na Automec de 2005, que a gente participa desde 95. Esse ano vai ser 30 anos ininterruptos que a Mobenzani participa da Automec. Que bom, hein? Legal. Que top. E aí ele chegou e falou assim, meu pai chamou a gente de meninas, eu e minha irmã. Mas sempre vai ser meninas. Meninas. Sempre meninas. Nossa, todo mundo quer comprar nossas peças, nós não estamos cabendo onde a gente está, que a gente faz? Falei, eu já te falei que tem que ir uma área industrial. E aí ele falou assim, não, nós vamos procurar. E achou lá um terreno de 3 mil metros quadrados, lá em Bom Sucesso. Me levou para ver. Essa história é muito bacana. A hora que ele chegou lá, me levou para ver, né? Tinha um terreno de... Não, 3 mil não, 5 mil metros quadrados, com um galpãozinho, capenguinha. E do lado esquerdo, outro terreno de 5 mil de esquina. Era tudo desasfaltado, com cerca, tinha até uns cabelos, uns bode. Aí eu falei assim, eu entrei bem, ele falou assim, olha, tudo encantado, ele estava todo feliz, assim, olha que bacana, vou fazer uma proposta para comprar esse terreno aqui com esse galpãozinho aqui, 5 mil metros quadrados. Eu falei assim, bacana, mas nós vamos trocar 6 por 7. Porque a hora que você tirar a nossa fábrica do jeito que ela está e colocar tudo no lugar certo, porque eu tenho na minha cabeça, não vai dar certo. Fábio, eu achei que eu fosse apanhar aquele dia. Porque ele estava todo empolgado, né? Ele falou assim, o que você tem na cabeça, menina? Você é louca? Você acha que a gente tem dinheiro? Porque eu falei assim, ó, tem que comprar esse daqui, mas esse da esquina também. Porque se não comprar esse da esquina, não vai adiantar para nada. Esse aqui não vai caber. E aí ele falou assim, nós mal temos dinheiro para comprar esse de 5 mil, você ainda quer comprar o da esquina? Eu falei assim, olha, é o que eu sempre falo. Parece um pouco arrogante, sabe, gente? Mas não é isso. É o meu pensamento de empreendedora e de prosperidade. De enxergar o grande. E ter a certeza. E ter a certeza. Eu falei assim para ele, onde vocês vão arrumar o dinheiro? Não sei. O dinheiro não é minha parte. A minha parte é vender as peças, fazer as peças. E eu tô te falando que não vai caber. Bom, hoje estamos em 33 mil metros quadrados. Oh, que bênção, hein? Que glória, que bênção, hein? Que glória. E assim, eu sou a pessoa, não, vamos fazer, porque vai dar certo. Tem que acreditar no sonho, né, Simone? E assim, eu funciono em qualquer lugar que eu vou. E sempre assim. A hora que eu cheguei na Mobenzani, eu já vi ela toda pronta. Eu consigo enxergar as injetoras. Para comprar a injetora, eu falava, pai, vamos comprar a injetora? Não, esse negócio, porque a molde e a massa é tudo fita, é outro sistema da gente. Porque eu sou aquela assim, vamos pro robô? Eu já tô querendo trazer uns 3 do Elon. Já trazer. Do Elon Musk, eu já queria falar, não dá pra trazer uns 3, gente, vamos ver como só é que funciona. Só pra testar, né, pra testar, pra gente ver. E eles falaram assim, Simone, o como? Eu falei assim, o como já com você, já não é muita coisa a fazer, além de ter ideia, pensar, imaginar o mercado. Mais difícil, né? Agora o como é com você, já é muita coisa. Então, assim, a Mobenzani, assim, começou com uma parceria muito boa, assim, eu, do meu pai, da minha irmã, e cada um, assim, Deus é muito incrível e maravilhoso com a gente, porque encaixou cada um no lugar que tinha que ser. Cada um, e é cada todo mundo um lá balizando o outro. E é todo mundo dominante, imagina que facinho. Nossa, que é nós 3. Porque assim, todo mundo vê a história da Mobenzani, vê nós 3, e porque assim, nós atuamos muito nas redes sociais. E nós somos muito, muito unidos mesmo. E são muito intensos, tem né? muito amor. Ali tem muito amor. Mas são 3 dominantes. E assim, seu Amir vai fazer 85 anos em novembro de 2025. Olha só, hein? Só que ele vai lá. Ele atua. É de verdade. E às vezes a gente... Ele se exalta e perde a paciência. E lógico, né? E por conta da idade dele, tem coisas assim que... A gente fala assim, seu Amir, não dá pra falar com as pessoas assim. É outra geração. As pessoas, sabe que elas olham pra você e falam? Ele o quê? Eles falam assim, esse velho chato, pedindo pra gente fazer as coisas. Fica lá na Itália tomando vinho, fica aqui enchendo nosso saco. Aí ele fala assim, eu sei que eles pensam isso mesmo de mim, não quero nem saber, eu quero fazer no que eu acredito. Então, assim... E é assim que dá certo. Porque ele não tá nem aí se pensa, se ele não tinha que estar, tá desfrutando a vida. O desfrute da vida de cada um é de acordo com aquilo que faz bem pra alma dele, entendeu? Então, assim, tem gente que a diversão é ficar lá e trabalhar e tá tudo bem. Ele vai pra fazenda dele, lá na fazenda de café, essa é a diversão dele. Às vezes a gente vai passear pra algum lugar, quando é no segundo dia ele já fala assim, gente, essa comida, esse negócio... Já começa a pôr defeito pra ir embora. Não, já põe defeito já antes, mas ele fala, vou ir, né? Porque eu tenho que estar com os netos, tenho que estar com vocês, né? A Mobenzani começou e sem muito... É muito interessante isso. Não teve, assim, um business plan, um planejamento. Ela começou no amor. A minha dedicação, assim,
é visceral, né? Que eu falo que é uteral, no caso, por ser uma mulher. É assim, é muito forte e é muito importante. E eu acredito no futuro das pessoas, em prosperar. E é assim, quando eu ia nos clientes, isso também é muito bacana. Porque todo mundo me pergunta também em podcast, mas você é mulher, preconceito. Mas no passado mesmo... E vamos dizer assim, que no passado tinha menos, mas muito menos. Eu acho que só tinha eu e mais... Ia na Paula da Pacaembu, mas umas 2, 3 pingados só no segmento que eram mulheres, né? E estava à frente. E eu sempre olhei a metade do copo transbordando, não era cheio. Porque aí, gente, olha que maravilhoso, só tinha praticamente eu no segmento automotivo. Eu tinha que desfrutar disso. E não ser um peso. E hoje, olhando para trás, eu vejo que teve muitas vezes que houve realmente preconceito, que as pessoas faziam eu ir várias vezes na empresa, às vezes só para estar comigo, né? Porque essa pessoa que lhes fala agora era bem mais elegante, mais bonita, né? A gente tinha uns 30 anos a menos, mas eu acho que tinha alguma coisa disso, você entendeu? Alguma coisa de querer sedução, alguma coisa assim, mas eu estava tão focada no que eu queria de fazer para aquela empresa. Com aquela fome de vencer ali, de prosperar. De prosperar. Naquilo. E muita gente assim... E vendo as oportunidades que o mercado não estava vendo. Não estava vendo. E assim, e hoje eu vejo que muita gente me fez meio de boba, mas eu não caí naquilo porque aquela sacola não era minha, era dela. O meu objetivo era comprar Mobenzani. Tinha que comprar Mobenzani e ninguém tinha marca, embalagem, a pessoa comprava numa planilha que era mais barato, você entendeu? Então, assim, era muito mais desafiador. Aí eu falei, tem que ter uma marca, tem que ter uma embalagem, a gente tem que fazer uma coisa, eu não posso ficar na vala comum, que eu vou ser mais uma. Justamente. Então, assim, e aí, se as pessoas tinham preconceito, o preconceito sempre de quem que é, Paulo? Do outro. Pessoa. É do outro. Então, assim... Agora, se eu quisesse me sabotar e falar que o negócio não deu certo, eu ia falar, tá vendo? Eles não compram só porque eu sou mulher. E tem um preconceito maior. Eles não compram porque eu sou filha do dono. Então, eles falam, porque meus amigos sempre falaram, você tira férias às horas que você quer. Eu falei, eu nem me conectava com isso. Deixa a pessoa falar. Então, tudo na vida é sobre o que você vai conectar. Sim. Então, assim, nunca me conectei com isso de... porque eu sou mulher, porque me tratam diferente, porque aquele grupinho de homens... E aquilo você não levou pro coração, né? Não levei, porque eu sei hoje, e uns até me falam, eu acho muito bonitinho isso. Tinha certeza que não ia dar certo. Você era muito moleque, uma mulher, nada a ver. Você queria fazer umas coisas e... Que não cabia. Não cabia. E até hoje, tem algumas coisas que meu pai falava assim, minha filha... Isso não existe, não tem jeito como fazer isso. Essa menina, ele fala assim, essa menina, ele muitas vezes que eu era doida, essa menina é doida. Não tem como fazer isso. Hoje não, né? Já faz alguns anos que ele já não fala mais. Ele fala assim, Simone, vai lá falar, Suzane, vocês vão lá ver, as meninas fazem. Hoje ele já fala, não. Ele fala assim, não, vai acho lá que... e vê, que eu acho que... vai dar certo mesmo, deixa ela fazer, porque... Mas, é óbvio, ele estava me protegendo. Isso era amor, ele não queria que me decepcionasse, que as coisas não dessem errado. Ele pensava no perigo, né? Exatamente. E aí, assim, eu sempre muito empolgada. E olha que interessante isso, né? Se a gente for pensar no tanto que é importante o amor de uma filha pelo pai, né? Porque a menina é do pai, né? A menina é da mãe, eles dizem, verdade, né? Então, assim, a minha conexão com meu pai é incrível. Meu pai sempre fala assim, a Simone é muito destemida. Ele sempre falou isso pra mim. E o que é bacana é que, assim... Ele falava para mim, e a palavra de um pai vale quanto? Tudo. Vale muito. E aí, eu lembro, assim, quando eu lembro das coisas, gente, eu lembro que parece que eu saio do corpo e tô vendo a cena. Eu sempre consigo enxergar minha vida sempre assim. E eu lembro que eu falei uma vez para ele, não, pai, mas eu quero levar a Mobenzani para vender para o mundo inteiro. Eu quero que o mundo inteiro compre, eu quero ser uma empresa multinacional. Mas eu não sabia o que era uma multinacional. O que eu quis dizer para ele é que eu queria... exportar as peças para outros lugares do mundo. Não estar fisicamente, estar em vários países. Pois hoje a gente exporta para mais de 20 países. Eu faço a feira de Frankfurt desde 2000, acho que é 2001. A gente faz a feira, tem stand lá. Então, assim, e quando eu falei isso para ele naquele momento, ele falou assim, fica quieta, menina, que você não sabe nem o que você está falando. Você não tem noção do que você está falando. Ele falou desse jeito para mim. Eu virei as costas, eu podia ter chorado, meu pai não acredita em mim. Meu pai não me valoriza. Se vitimizar e ir pra cama. Entrou por esse ouvido, saiu por esse, e eu continuei indo atrás daquilo que eu tinha certeza que eu queria, entendeu? E buscando, né? Então, assim, a Mobenzani é uma empresa que hoje, na grandiosidade dela,
o que eu faço muito, que eu gosto muito. Estudantes vão lá visitar a fábrica, eu faço questão de andar com eles. Então, assim, a gente é aberta às faculdades. Que legal, A gente fala pro Simone. pessoal, filho, olha, muito filho de muito amigo, de quem não é amigo. Simone, meu filho não sabe o que é fazer. Ele pode ir lá conhecer a Simone, fábrica, e fazer você uma falando- engenharia que é... Aham. Levo. E você falando aí nessa questão, né, que é um diferencial, quais os diferenciais assim, que você acha que foram primordiais para estar todo esse tempo no mercado, crescendo, inovando e querendo já robô aí da Ai, Tesla para robô é estar legal, junto, né, né? gente? Ai, ó, eu estou falando de robô aqui. A hora que tiver um robô lá, Paulo, vou tirar uma fotinho e mandar para você. Ah, eu vou fazer questão E não de ver. duvide. É. O grande segredo da Mobenzani, né? Eu sempre falo uma frase e parece uma coisa meio piegas, né? Parece uma coisa meio... Mas a Gisele Bündchen, um dia ela falou uma frase que ela me pegou. Ela falou assim, para todas as perguntas do mundo, a resposta é o amor. Entendeu? Então, assim... Que forte. isso. Me arrepio. É visceral o que a Suzane, o seu Amir e eu fazemos. Quando as pessoas vão na Mobenzani, quando a gente conversa, ou quando é uma consultoria, ou é um cliente, nós estamos no estratégico, mas nós conhecemos muito do operacional e a gente vai para o operacional para conversar com a pessoa. E nós estamos no estratégico, mas a gente anda na fábrica. Sim. Eu cumprimento todo mundo e eu vejo que aqui não está bom. Chamou o gestor da área, entendeu? Então, assim, nós estamos no jogo muito forte. Você está acompanhando todos os processos. A cultura da Mobenzani é uma coisa muito forte. E você sabe que isso é um diferencial. Cultura forte é um diferencial da Mobenzani. É o que faz ela estar aqui, assim, a cultura é forte, ela é disseminada fortemente, nós somos pessoas fortes. Então, assim, essa fortaleza da Mobenzani que faz ela crescer, assim, uma coisa muito importante. O outro sucesso da Mobenzani e que muitas pessoas não têm, inclusive entre pessoas e entre empresas. Paulo, você não tem noção da minha felicidade quando eu chego num distribuidor e ele fala assim, ó, tá vendo aquele galpão do lado? Nós compramos, estamos mudando. Tá vendo? Estamos fazendo um mezanino para ampliar. Isso é muito bom de ó, ouvir. isso daí... Ver a prosperidade do outro. Ficar feliz com a prosperidade do outro. E eu já vi, né? Não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. Muitos fabricantes, quer contar os fabricantes juntos? É distribuidor que ganha dinheiro. A gente trabalha, os caras estão matando de ganhar dinheiro. Gente, eu olho... Então, assim, eu já sou uma pessoa polêmica. Se eu vou falar, cara, eu acho o máximo o distribuidor crescer. Então, nós temos que gerar negócio assim. Se ele cresce e você tem seu preço ajustado, sua fábrica redondinha... Dentro do negócio. Eu cresço também, gente, óbvio. Dentro do combinado, né? É o que é dentro do combinado. A gente só não pode fazer o que não é combinado. E, Simone, eu acho mais interessante disso, né, da Mobenzani, desse diferencial que você falou aí, que é o mais interessante, porque você embalou peça, né? Você estava lá quando começou. Eu então embalei você peça, eu separei conheceu peça na todos expedição. os processos, Exato. Você participou de tudo. Então, por isso que é tão sólido assim essa questão da sua perspicácia, de entender o mercado, de estar ali, de falar com o distribuidor e também dessa cultura forte. E assim, eu venho da faculdade de turismo e aí eu nunca tinha feito, agora de alguns anos para cá, que a gente vem fazendo teve mais alguns entendimentos, e pode vir tudo da internet, ter tudo na internet, você descobrir algumas coisas, mas tudo nós fomos fazendo na Mobenzani empiricamente. Então, assim, não ouvia 30 anos a palavra gestão. A palavra gestão é uma coisa de agora. Eu falar em gestão, falar em termos que ter especialistas e peritos. Vamos falar, de agora. Lead, funil, né? Não, nada de nós. Se falasse funil, a gente ia lá pegar o funil de fora, né? Isso. Falar nisso, Simone, eu quero convidar você que está aqui para seguir aí @Mobenzani Borrachas, www.mobenzani.com.br para você ficar por dentro, ver o catálogo, conhecer a empresa, conhecer a história e para você também conhecer além da história, conhecer o time da Mobenzani, que eu quero aproveitar aqui, Simone, mandar um abraço para o Júnior, para a Tainá. Quero mandar aqui também para o pessoal da Calu Rap. Segue aí também, @Calu Rap e fique por dentro da Mobenzani. Segue aí o Instagram para você ver e depois você manda lá no direct da Expo Peças para você falar o que você achou
desse Instagram e desse site. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, amigo. E no final nós vamos fazer um Somos Todos Mobenzani. Ah, sim, E outra com coisa, eu certeza. também sempre falo, não se engane, borracha só Mobenzani. Simone, olha, eu sou curioso, tem algumas perguntas aqui. Pode fazer. Eu vou fugir do script aqui um pouquinho, pode? Deve. Café, vamos falar. Eu fui presenteado, né, com o café pelo Júnior e pela Tainá. E quero agradecer a você, porque é um café delicioso. Quem me conhece sabe que eu adoro café. Raiz da Como mata. que surgiu essa ideia do Raiz da Mata? Porque, assim, uma coisa se você tivesse montado uma fábrica de veículos... Ou uma fábrica de motores, bandeja, né? de Ou freios. coisa. Mas e o café? Como que ele surgiu? Então, que a gente fala do empreendedorismo. O meu avô paterno, ele tinha fazenda de café. E quando eu era criança, em Minas, Guaxupé, eu sempre brincava nos terreirão de café. Corria naquelas bolinhas de café, se jogava. Então, eu brinquei muito na roça, nas minhas férias. Nossa, eu lembro direitinho disso. E aí, meu avô faleceu, 14 irmãos, não sobrou praticamente nada para ninguém, né? Um pedacinho de terra cada um. E meu pai ficou com aquele pedacinho de terra e foi comprando mais. Meu pai, empreendedor como eu, foi plantando café. Aí, em uma Automec, aquele negócio assim de sempre fazer uma coisa diferente. Uhum. E fazer uma coisa diferente sem dinheiro é muito mais emocionante, né, gente? Que Sempre com dinheiro mais ajuda. O dinheiro dinheiro tudo é ajuda. fácil, né? Ajuda muito. Então, assim, a Automec, nosso estande. Hoje, nosso estande tem, acho que 150, 200 metros quadrados de esquina na rua principal. E é outra história isso daí. Sim. Porque quando a Mobenzani começou a fazer a Automec, que era lá no IMB, nós tínhamos 9 metros quadrados. Nossa, que evolução. Era assim, só a entrada, né? Uhum. E a gente... não existia banner. O banner era pintado, né? À mão, não era impresso, enfim. Eram outros tempos, Eram né? outros tempos, enfim. Temos fotos, temos registro. E aí, eu falei assim, nós temos que fazer uma coisa diferente. Eu falei assim, vamos levar o café, que a gente sempre leva café, vamos levar o café da fazenda. Meu pai tinha a fazenda, era uma coisa mais modesta, hoje já é um negócio mesmo, né? Um negócio gigante. Se eu não falar que não é maior que a Mobenzani, tá? Olha. Ele tem mais de 1 milhão de pés de café plantados. Caramba. É bem... E é 100% para exportação. O café dele não fica no Brasil. E realmente é um café diferente, delicioso. é diferente. Eu ganhei grão, tá? Você ganhou grão? Ganhei E tem cápsula também, tem e pó. eu ganhei as cápsulas também. Ah, Então, ótimo. eu experimentei dos dois. Então, aí, a gente falou assim, vamos levar o café. Então, a gente fez um banner, mas bem simples. Tem foto desse banner também. E colocou atrás da máquina de café que ficava num cantinho, porque, na verdade, nosso estande para servir as coisas era uma coisa bem pequenininho. E a gente escreveu assim, café da fazenda do seu Amir. Aí, gente, os jovens hoje precisam entender que tudo demora. Esse negócio de ser rápido pela internet são só para 1% da população. O resto tudo demora 5, 10, 15, 20 anos. Simone, eu vou pedir para você repetir isso, para você que está nos ouvindo, para você que está aí se sentindo ansioso, querendo tudo para ontem, não dormindo. Presta atenção nessa dica da Simone aqui para você ver. Existe uma coisa que se chama jornada. E ela existe. E ela é maravilhosa. Não tem como você ficar rico, milionário, ter sucesso em 1 ano, 2 anos, 5 anos. É 15, 20, 30 anos. E vou te falar, vale a pena. É mágico, é importante. As pessoas hoje, elas trocam... não, eu quero... E pode fazer isso, né? Como um extra. Não, eu vou fazer um servicinho, sei lá, de Uber, de alguma outra coisa, só uma coisa temporária. Porque não tem horário, porque não tem ninguém fazendo pressão. Eu vou a hora que eu quero, eu faço o meu horário. Mas você tira quanto por mês? Pensa na tua carreira. Todo mundo vai ficar velho e a gente vai ficar doente. Uau. Vocês não acham que o governo vai ficar ajudando vocês o resto da vida. As pessoas esquecem. Elas têm 20, 30 anos, acham que não vai ficar velha. Gente, a gente fica velho. E o tempo, é rápido. Paguem o preço de estar naquela cadência, de acordar cedo, de estar naquela empresa. Ah, mas demorou 1 ano, 2 anos para eles me reconhecerem para a carreira. Estuda, se dedica, faça aquilo que tem que ser feito. É desafiador, mas tem que ser feito. Não tem outra maneira, não tem outra maneira. E assim foi com o Café Raiz da Mata. Começamos lá na feira,
colocava um bannerzinho. Aí a gente falava assim, é da fazenda do seu pai? É. Aí no outro ano, tem café, vai ter café da fazenda do seu pai. De novo? Vai ter café. Aí, a coisa, a cada 2 anos, aí é o café do Samir. Aí começou a ir no stand, eu acho que o pessoal das cafeterias fica doido com a gente. Começou no stand, os CEOs, os donos das fábricas... Para tomar o cafezinho. Para tomar lá, a gente fala assim, me falaram que o dono da empresa aqui tem um café que é muito bom. Eu posso tomar? Eu falei, claro, pode, ficar à vontade. Aí o stand, gente, é aquela muvuca de todo mundo, porque aí virou ponto do café. Todo mundo vinha tomar café. Simone, olha, vocês não me conhecem, eu sou da fábrica não sei o que lá, eu vim tomar, até o concorrente foi tomar café 2 vezes, o concorrente também vai tomar café, e são super bem-vindos, lógico, claro, gente. Né? Estamos então, todos... assim, aí, beleza. Aí um dia, eu falei pro meu pai lá atrás, ai, pai, você traz esse café da fazenda, o que acontece? É toda exportação, ele pegava um tanto, torrava e embalava. Ele fala assim, daqui é meu hobby. Ele até brincando, você pagar a gasolina que eu vou pra fazenda. e vendia pros amigos, vendia pra algumas pessoas. Aí eu virei pra ele e falei assim, pai, é o seguinte, vamos fazer uma marca? Vamos fazer uma marca, fazer uma embalagem. O que ele falou pra mim? Não põe a mão nisso. Tudo que você põe a mão vira negócio. Eu não quero, isso daqui é distração. Isso é hobby. É hobby. Não vai virar empresa, CNPJ, eu não quero. Não, tá bom. Aí passou. Passou mais 2, mais 5, sei lá quantos anos, que eu já me perdi nesse tempo todo. Chegou ano passado, eu falei assim, o meu marido, ele tem um sítio e ele planta pouquinho café, tipo assim, deve ter, sei lá, quantos pés, uns 100 pés, na sombra de umas árvores de... Esqueci o nome, de mogno. Então é café de sombra. Aí ele falou assim, Simone, eu colhi um saco de café, mandei torrar e um cara pôs na cápsula, chama Frutos da Floresta. Eu falei, não é possível, que você colheu um saco, você já tem marca de café? E eu falei assim, não, agora eu vou fazer. Aí ele me deu esse incentivo, eu falei, agora eu vou fazer. Aí é o seguinte, a fazenda do meu pai em Minas, meu pai nasceu numa currutela, que lá em Minas, que agora virou município, que se chama Mata do Sino. E as fazendas do meu pai são as que eram do meu vô, que são centenárias. E sempre só foram plantadas café nessas fazendas. Sempre foi cafeicultor. Sempre foi cafeicultor. Meu pai falou assim, filha, a gente só sabe plantar café. Uma vez ele comprou uma fazenda cheia de laranjeira. Só viu o trator puxando aquelas árvores cheias de laranja. Para plantar café. Eu falei, mas pai, vamos continuar com a laranja. Ele falou, filha, aprenda uma coisa. Nós sabemos plantar café, é café que nós vamos fazer. A gente tem que fazer aquilo que a gente sabe. Outra lição. Vamos fazer. Ele falou assim, vamos fazer. Então, não inventar também. Não vamos inventar. Aí vamos fazer aquilo que a gente sabe aqui. Na terra é isso, filha. E aí, eu peguei, o ano passado, eu falei assim, quer saber? Vamos fazer a marca. Então, eu falei assim, Raízes da Mata. Porque é Mata do Sino e é Raízes Profundas. Porque tem tradição e modernidade. A fazenda uma boa parte, eu acho que se eu falar besteira, 80%, é tudo automática, mecanizada a colheita. Olha só. E aí, tudo com drone. Então, assim, é muita tecnologia, mas com muita tradição ao mesmo tempo. E manteve a tradição. A tradição. E também colocou tecnologia. Isso, exatamente. Conseguiu fazer as duas coisas. Aí ficou Raiz da Mata. Aí eu fiz um coração em forma de um pé de café, com as raízes embaixo, escrevi a história dele, que é café do seu amigo, etc e tal, fiz o negócio da cápsula. Chegou o Dia das Mães, falei assim, então agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida, eu tô arrepiando, é que emocionante. Bacana. A hora que ele pegou, gente, a caixa, Café Raiz da Mata, ele encheu o olho de lágrima. Ele falou, mas você fez isso? Eu falei, fiz, pai. Aí ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Acho que foi um presente tão maravilhoso. E aí eu falei assim, eu fiz só pra gente dar de brinde pra Mobenzani. Então agora é aí, nessa correria, um monte de coisa pra fazer. Esse ano nós estamos abrindo o CNPJ do Raiz da Mata para comercializar, porque por enquanto ele é exclusivo só para brinde. A gente só dá de presente. Então, e o que é interessante do Raiz da Mata, que é o que eu acredito, tem assim, aromatizados de maçã, tons de não sei o quê, eu ia falar caramelo. Agora. É café raiz mesmo, entendeu? Simone, ele tem o gostinho do café feito em casa. É isso. É a mesma do coador de pano. Não tem várias torras, não é isso. É um café assim, é igual brigadeiro, gente. O pessoal fala brigadeiro gourmet, aí põe uma uva dentro do brigadeiro. Pra quê? Acabou com o brigadeiro, entendeu? É a mesma coisa. É que nem eu vejo no sushi, né?
O japonês demorou 1 milhão de anos para fazer uma comida saudável, vai um lá e coloca chocolate, coloca cream cheese lá. Tipo isso, tipo isso. Simone, que bacana. Então, Raiz da Mata é isso. Então, nesta Automec vai ser incrível, porque nós vamos ter uma cafeteria lá dentro. Olha. Raiz da Mata, o nosso stand. Já estou dando spoiler. Ó, eu já vou te avisar que eu vou estar lá. Viu? Vai estar lá. Agora, vá ver o brinde do Raiz da Mata. Ó, tô arrepiada de novo. Então, temos uma coisa exclusiva do Café Raiz da Mata. Então, foi assim que aconteceu. E é mais um negócio da família. Que agora. Bacana. E o interessante do café, até eu fui tomar café lá no stand da Mobenzano, na Expo Peças, né? Eu sempre passo lá, fico E a gente conversando leva. com o Pra pessoal. onde a gente vai no país fazer feira, e sai assim, Tainá, Júnior Transportadora, mandando os grãos de café. E é interessante que eu estava conversando com a Tainá lá e o Júnior e tal, e o Carlos Pina, e aí nós conversando lá, e geralmente feiras também tem o chopp, né? Geralmente alguns stands tem chopp e tal. Falei, Júnior, o café? Ele falou, cara, acabou. Tem chopp aqui Opa. O Júnior falou, tem chopp aqui, tem café, o café acabou. Antes do shopping. Coisa rara, coisa inédita. Mas, Então, é impressionante. E essa é uma diferença do nosso público lá, Simone, que você vai ver. O pessoal vai buscar conhecimento. Então, quem vai buscar conhecimento quer um cafezinho ali para bater um papo, para fazer o network. O propósito que vai. Justamente. Então, assim, essa questão foi unânime, todos os stands lá da Expo Peças diminuíram a quantidade de chopp, aumentou o número de perguntas de pessoas interessadas em saber quando ia ter uma palestra, quando tinha outra coisa. A Tainá e o Júnior falaram assim, Simone, é muito aplicador que vai. É uma feira diferenciada por isso e o aplicador não tem, assim, vergonha ou constrangimento de falar com a fábrica, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem de incentivar a gente é para vocês visitarem o stand, conversar com eles que estão lá para isso. Então, vocês brifam o fabricante e informam o público que é para fazer isso. Então, a combinação ficou perfeita. É isso que o nosso lema, conhecimento é poder. Então, a gente quer isso, Simone, dar oportunidade. Como você dá oportunidade para os estudantes visitarem Mobenzano, a gente também quer dar ao mercado, ao aplicador, à família do aplicador. A Expo Peças é um evento da família, é o único evento que vai criança. Nós temos lá uma brinquedoteca exclusiva, lá, um espaço kids para eles, mas a gente também deixa circular no evento. Porque para acolher, porque é o futuro, porque ali está a sucessão. Para se sentir pertencente, né? Justamente. Porque a gente lembra mesmo quando é criança, eu com minhas memórias, né? É assim, eu lembro quando eu fui com meu pai naquela feira, achava o máximo, aí a pessoa começa a se encantar. Uma lógica interessante mesmo, gostei. E a gente leva isso muito a sério. Então, as pessoas... Tem o stand também da Expo Peças, é um formato que deixa ele à vontade para poder perguntar, entrada, saída, para ele poder ir lá conversar. E o mais interessante que no dia que eu fui tomar o café, tinha acabado. Tinha acabado. De tantos visitantes. Nós tivemos mais de 40 mil pessoas. De tanto café que saiu lá. Tanto café. De tanto e café. O café, realmente, quem toma uma vez, volta. Gente, eu tenho vários depoimentos do café e o pessoal do Instagram todo mundo falando. Eu falei aqui em sucessão, né? Que o mecânico vai lá, leva a esposa. Isso. Né, tem espaço mulher, tem espaço kids, para o cara se sentir à vontade, levar a família. E falando em sucessão, você falou que não é a sucessão do seu amigo, né? Que você... É a primeira geração, nós somos. Você e sua irmã, né, são a primeira geração ali juntos, isso, né? Que criaram a Mobenzano. Exato. E agora, depois da Simone? É que eu falo assim, nós temos sucessores, não temos herdeiros, né? Ah, e agora? Muito bem. Olha só, geração. mais uma lição para você. Não crie herdeiros, crie sucessores. Né, completamente diferente, são coisas completamente diferentes. Eu acho até tão interessante, né, que tem aquelas coisas do Instagram, do TikTok, que fala assim, eu estou tendo uma vida de herdeiro. Como se fosse fácil, né? Também, né? Então, a gente não tem herdeiro, nós somos sucessores. E vocês têm já esse planejamento da sucessão? Então, a Mobenzano é muito interessante essa história. Porque, assim, eu tenho 2 filhos, o Iago e o Henry, e a Suzane tem um filho, que é o Derek. O Derek está estudando em Boston, na Babson College. Começou esse ano, que é a 2ª melhor escola de negócios do mundo. Então, o Derek está lá, super bem encaminhado. Eu tenho um filho mais velho, o Iago, que fez engenharia mecânica automobilística na FEI. Foi o primeiro aluno da FEI. Ele recebeu um diploma de honra do CREA, da engenharia. E o Iago é muito interessante, que os 2 últimos anos de FEI, que ele pegou até ele foi
terminou antes da pandemia. Ele fazia aula somente ele e o professor nos últimos semestres, porque ele foi o único aluno que ficou. Os outros só ficando de DP, aí não tinha gente na sala, as aulas eram praticamente particular dele. Olha o grau da situação. E o Esforçado, outro, hein? não, ele é muito inteligente, o Iago. A mãe babando. Aproveitando aqui, mandar um abraço também para a Suzane, para o seu Amir e agradecer por produzir um café tão gostoso. É isso aí. E o outro herdeiro, que é sucessor, é o Henry. E o Henry, ele fez INSPER, ele estudou também Berkeley, na Califórnia. E aí, o que acontece? A Mobenzani, gente, o que eu e a Suzane e o seu Amir pensamos, né? Ela tá pronta. Então, assim, ela já tem um planejamento estratégico, ela já tem uma diretoria, ela tem governança, ela tem compliance, é uma empresa pronta. E é muito difícil nós, como pais, passarmos para os filhos o valor do dinheiro, o que é importante, porque eles não vão passar, não tem como eles passarem o que a gente passou. Entendeu? Eu andei muito tempo de ônibus, de metrô, empurrada, com passezinho. Eles nunca andaram. E a realidade não é arrogância falar. Os meninos nunca andaram. É outra realidade. É outra realidade, entendeu? Eles já chegaram no berço esplêndido. E aí, nós pensamos, o que a gente vai fazer para eles entenderem a dificuldade, os desafios que é empreender e ter uma empresa e pagar imposto, pagar aquela DARF. E quando a gente tem um colaborador que está com problema e sair e colocar um negócio novo e comprar e ter que pagar, né, pagar a duplicata. Entender todo um processo de um empresarial. Do empresarial. Então, aí, no meio da pandemia, quando o Iago já tinha até se formado, ele ia fazer um MBA na Alemanha, aí não pôde ir, porque aí parou tudo, enfim. Nós tivemos a ideia, mas muito junto com o Iago, de fazer o Compre Sua Peça. O Compre Sua Peça é a primeira autotech do Brasil. E o Iago é a autoridade em fazer inteligência artificial e produtos digitais para o segmento automotor do Brasil. Então, tudo que é de motor, de linha leve, caminhão, moto, náutica, linha amarela. Então, as pessoas acham que o Compre Sua Peça é um marketplace. O marketplace é um dos pilares. Então, assim, eles têm... Eu estava no Compre Sua Peça esses dias e ele tem um produto lá muito bacana. Vou ter que fazer aqui um jabazinho, gente. Ele tinha um produto muito bacana que é assim... ele vendeu para a Mobenzani, né? A gente tem que apoiar. Claro. Eles têm um produto que eu não vou saber falar o nome, que é assim... se alguém tem um e-commerce que anuncia um produto da Mobenzani e tem a pessoa anunciando no Mercado Livre, por exemplo, ela tem que tirar foto, colocar descrição, esse negócio todo. Eles criaram uma inteligência artificial com o modelo que o Mercado Livre quer, o modelo que a Shopee quer, o modelo que a Magazine Luiza quer para os meus produtos. Então, a pessoa fala assim, da Mobenzani eu quero anunciar esses produtos. Eles vão lá e já entra nesses marketplaces automaticamente do jeito que o marketplace exige. Então, você não precisa ter 3 trabalhos. Não, porque o pessoal tira a foto, isso que vai pôr a descrição. Então, eles têm esse produto para os fabricantes, que é com uma inteligência artificial, que aí tem até o símbolo do Mercado Livre, da Shopee. Você escolhe os produtos que a pessoa quer anunciar, esses daqui. Aí a pessoa já da fábrica... que fala assim, Mobenzani, eu quero anunciar seus produtos no Mercado Livre, e que ele já compra num distribuidor. Então, tem esse produto. Então, assim, o Iago, ele foi para esse lado da tecnologia e falou assim, eu acho interessante você fazer isso para você empreender e ver como é, porque assim, a gente fala assim, esse negócio vai demorar, vai ser uma coisa pequena. Eu sei que o Compre Sua Peça já está gigante, está lá na Faria Lima, esquina com a Rebouças, ele já está com 40 pessoas, mas nós pretendemos, assim, que o negócio continue crescendo, mas assim, a gente fica de olho neles para depois ir para um lado da Mobenzani, né? Porque o negócio vai andar lá sozinho, porque é diferente de uma indústria. E o Henry, nesse apoio junto com ele, o Henry, ele fica entre a fábrica, eu compro sua peça, porque o Henry é assim, ele é apaixonado na fábrica. E aí ele faz muitos trabalhos para o Iago de entender do mercado de e-commerce e como é que esse mercado de e-commerce transita, né? Principalmente em outros países. Então, ele faz esse tipo de trabalho também. Que bacana, Simone. Simone, e qual que é a linha principal da Mobenzani hoje? O que o nosso amigo que está aqui, o nosso amigo aplicador, ele vai encontrar na Mobenzani, ele fala, não, essa linha aqui eu vou comprar a Mobenzani porque tem tudo. Ou
Agora eu vou Então, deixar você falar um pouco dos produtos. a linha da Mobenzani, ela é a linha mais completa do Brasil no segmento de metal borracha para reposição. Nós lançamos mais de 100 itens por ano. Isso é super desafiador. Os investimentos que a Mobenzani fez no ano passado em tecnologia de laboratório e de ferramentaria foi assim absurdo. Inclusive na Automec vocês vão ver algumas coisas muito bacanas. Aí a linha principal, kit de amortecedor e todas as peças de alumínio. Nós montamos uma fundição. Toda a parte de coxinha de câmbio, de motor, de alumínio, a Mobenzani. Simone, e qual que foi a decisão mais arriscada? A Mobenzani está com quantos anos? A Mobenzani, eu tenho 35 anos de Mobenzani. A empresa foi fundada no papel em 1966, que era de Nossa. outras pessoas, mas enfim. Aham. Mas, 35 anos com a Simone. 35, então, com meu pai, uns 40, né? Então, assim, 35 E, anos. né, qual Isso foi a denuncia a decisão? idade, Qual você foi faz a isso com a decisão? gente. Olha isso! Vamos. E qual foi a decisão mais arriscada, assim, que vocês já tomaram, que poderia, assim, ter mudado o rumo da empresa, que poderia ter mudado essa trajetória, que você fala assim, poxa, essa decisão foi arriscada, se a gente não tivesse acertado, talvez a gente não estaria aqui nesse podcast. A decisão mais acertada. Nossa, Não, mais arriscada. Mais arriscada. A decisão mais arriscada que a gente fala assim, vamos fazer, mas se não der certo... Olha, nós fizemos... isso é interessante. Nós temos uma história que é assim, uns 3, 4 anos atrás, eu não vou dar nome, mas quem procurar na história vai saber. Uma empresa alemã multinacional que fornece produtos originais falou assim, eu quero entrar no mercado de reposição. Vocês querem fazer uma parceria com a gente? E naquele momento eu falei, isso é super arriscado. Mas aquele meu pensamento empreendedor foi assim, mulheres me entenderão. Quem quer comprar uma bolsa Chanel, ela não vai comprar uma bolsa Vitor Hugo, entendeu? Ela está focada naquilo. Então, assim, quem quer um produto que é original, põe aquilo na cabeça, tem gente que é cético, entendeu? Então, tem público para tudo. Então, eu falei assim, eles falaram assim, ó, vocês vão distribuir, vocês vão vender a marca da gente. Então, eles fabricavam a peça, assim, era uma linha de metal borracha igual a da Mobenzani, só que era uma linha original e tinha a nossa. E foi uma decisão arriscada, concorda? Porque, sim. E o que foi mais arriscado? Porque eu falei que eu precisei passar por tudo isso para entender o que é o merecimento. Quando a gente fez esse acordo com essa indústria, aí eu fiquei com medo de o mercado falar assim, nossa, a Mobenzani foi comprada por essa indústria, porque é um grupo alemão gigante, que está no mundo inteiro, tem empresa na China, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo falou assim, então vocês compraram essa empresa? Falei, não. Então, assim, e muitos distribuidores viraram falar assim, mas vocês são muito grandes, vai atrapalhar vocês. Falei, não vai, eu só vou colocar lá para vender. Bom, e eles falaram assim, ó, quem trabalha para montadora, é difícil se arrumar e ter uma linha de business para reposição. Falei, não, mas eles vão tratar a gente como montadora, etc e tal. Bom, enfim, por vários motivos a gente vendeu muito, foi sucesso, mas eles não conseguiam atender a gente, não conseguiam entregar. Aí foi o contrário, mas assim, foi naquele momento uma decisão arriscada, porque é o seguinte, vê o tanto que eu sou destemida, colocar uma marca que é original, junto com a sua, do mesmo produto, e eu não perdi mercado, eu cresci mais e ainda vendi a outra. Caramba, tinha então, duas assim, opções, você deu então, opção. assim, foi arriscado, foi audacioso. E aí, não deu certo porque não deram conta da gente, das nossas vendas, mas E o aprendizado... Com eles foi gigante. O aprendizado foi, assim, o nosso merecimento. Meu, a minha marca é muito boa. Nós somos... A gente, assim... Aquilo, assim... A gente já sabe, né? Por toda a inteligência emocional que eu tenho, por mais que eu sonhe, por mais que eu acredite que as coisas dêem certo, vira e mexe, a gente tá meio que se sabotando para saber se... Mas será que é tão real assim? Então, assim, foi uma decisão, assim, arriscada. Deu errado porque o negócio não continuou, mas não por conta da Mobenzani. Mas deu certo. E deu certo porque a gente cresceu muito no mercado. Muito mais. Que então, bacana. foi Simone, legal. e um arrependimento? Aí eu vou falar meu pessoal.
tá? Na Mobenzani, assim, eu não tenho, acho que, arrependimentos na Mobenzani, talvez, de ter investido em algumas coisas antes do que a gente investiu, né? Mas arrependimento pessoal meu, eu falo para as pessoas assim, eu me arrependo de não ter tido 3 filhos. Eu tenho só 2. Eu devia ter tido 3 filhos. Aí tem gente que fala que eu tinha de ter 4. Mas dá em tempo. Porque Tá em não dá, tempo não ainda? dá, não dá, não dá, Tá não em dá. Não. tempo Eu tenho 2 ainda. enteados agora. Ah, que bom. O que eu Então falo é o aumentou. seguinte, eu tenho tanta ideia, eles brincam assim, eu falo assim, a gente teve uma ideia para fazer isso. Eu falei, faltou um filho para tocar isso. Porque agora tem o Raiz da Mata, a gente não tem gente para tocar. Eu tô com mais 2 ideias e não tem gente para tocar. Então, de verdade, assim, Que independente bacana. dos negócios para tocar, eu acho que eu devia ter tido 3 filhos. Que bacana. E o outro arrependimento parece uma coisa meio ridícula, né? Mas o importante é a história para vocês entenderem. Eu me arrependi de não ter dado um cachorro para meus filhos quando eles eram pequenos. Me pediram Caramba, cachorro a vida inteira e eu não dei o raio do cachorro. E aí, a primeira vez que eles lidaram com a morte foi com a avó materna. E o Iago tinha 18 anos e passou, 4 meses. Ele falou assim, ele é tão maduro, ele falou assim, você me coloca na terapia que eu não sabia que as pessoas morriam. Caramba, Assim, ele não falou sabia, ele falou assim, eu olha esqueci. só, isso é uma lição de vida, hein? Eu esqueci Prestar atenção nesses detalhes, né? Porque aí, todo mundo sempre... Ele nunca tinha lidado com uma morte. E eu acho que um cachorro ajuda isso, você entendeu? Sim. É a responsabilidade de cuidar. E depois o cachorro vai morrer antes que a gente, entendeu? Então, E é uma lição, né? uma lição. Fica a lição. Simone, e a ExpoPest 2025 está chegando agora, 16, 17, 18 de outubro, stand da Mobenzani, vai estar lá com certeza o Júnior, vai estar lá todo o time da Mobenzani, junto com o time da Calu. O que o nosso amigo reparador que vai lá visitar o stand da Mobenzani vai encontrar lá no stand, e o que convite você faz para o nosso amigo aí? Dessa vez ele vai encontrar café, porque nós traremos mais, então não faltará café. E se sobrar eu pego para mim. Tem isso daí. Ó, a Mobenzani, como eu falei para vocês, a gente lança mais de 100 itens por ano. Então, assim, uma empresa que chega numa maturidade, numa grandeza da Mobenzani, fica difícil a gente falar assim, que novidades vai ter mais. Das novidades que a gente tem, sempre em tecnologia daqui para frente. Porque peça, gente, já faz parte do nosso propósito, do nosso objetivo de lançá-las. Então, assim, vocês vão ver tecnologia, coisas que vocês vão falar assim, nossa, eles estão conseguindo fazer desta maneira, assim. Então, assim, vão visitar nosso stand e o melhor da Mobenzani são as pessoas, não são as máquinas, não são o lançamento das peças, é nosso acolhimento, nossa atenção. Isso é o diferencial da Mobenzani. A gente está junto com o cliente, ouvindo o cliente, sabendo da onde você está nesse ponto A, para onde nós conseguimos juntos ir para o ponto B. Que bacana, Simone. Muito obrigado. Ei, amigo e amiga, você que acompanhou aqui esse podcast incrível, você pode tirar para você lição de vida, lição de empreendedorismo, aonde você pode estar nesse momento, mas aonde você pode chegar aqui com a lição de vida da Mobenzani, junto com a Simone, toda a família. Então, pega esse podcast aqui, já encaminha para alguém que você conhece, para inspirar outras pessoas. Simone, você é uma pessoa ímpar que inspira todo o mercado. Parabéns e muitíssimo obrigado pela parceria. E é uma honra estar aqui com você. A honra é minha e é muito importante, assim, um recado para todo mundo. Parece piegas a gente falar isso, né? Mas seja grato. A gratidão, e o que eu falo de seja grato não é assim só escrever hashtag seja grato, gratidão no Instagram. Eu estava vindo para cá e eu tenho uma ligação muito grande com o estado do Goiás, que eu tenho meus tios que têm fazenda em Goianésia, eu passei uma parte da minha infância, então eu tenho histórias, né? E eu estava vindo e eu falei assim, dentro do avião, eu falei assim, Senhor, eu operei meus 2 joelhos fazem 45 dias, eu sentei e falei assim, ai, Senhor, obrigado, eu consegui chegar nesse avião, eu vou conseguir estar lá com eles. Então, assim, ser grata no silêncio. Quando você é grato no silêncio, você tem aquela saúde de você poder estar sentado numa mesa, de você poder levantar de manhã. Seja grato no silêncio. A gratidão no silêncio, ela vai te reverberar coisas maravilhosas na sua vida. Então, eu sou muito grata a vocês que fazem isso muito bem. Mandar um beijo pro meu pai, para minha irmã e para todo mundo que está me assistindo. E espero vocês na Automec e em outubro na Expo Peças. Que bom. Um forte abraço para você que está aqui nos assistindo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo ExpoCast.